Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Kelvin Miranda, sou engenheiro de alimentos, doutor em engenharia de biomateriais e hoje pós-doutorando pela Universidade do Estado do Amapá, sob a supervisão do professor Dr. Tiago Marcolino de Souza. Trago para vocês mais um tema de palestra intitulado Embalagem de Alimentos e Nanotecnologia, uma resposta ao impacto ambiental. Essa palestra ela vai visar principalmente alguns questionamentos sobre a importância das embalagens de alimentos e o impacto da nanotecnologia, essa tecnologia tão inovadora e que cada vez mais a gente vai adquirindo algum nível de conhecimento científico e tecnológico para a aplicação principalmente no setor de indústria de alimentos. Mas antes disso, eu trago para vocês o primeiro questionamento. Será que visualizamos o real problema do mundo hoje? Será que as nossas atitudes realmente são suficientes para que a gente possa estar buscando uma redução do impacto ambiental, um prolongamento do meio ambiente em termos de biodisponibilidade dos recursos naturais? Ou será que as nossas ações e escolhas são suficientes ao ponto de promover algum tipo de ajuda ou melhoria? Então, para isso, são necessários que busquemos informações reais e atualizadas sobre a situação hoje do mundo para que possamos estar aplicando medidas profiláticas ou mesmo correções imediatistas para que a gente não perca os recursos naturais que ainda estão biodisponíveis, né, para o acesso, seja visual, seja tecnológico, seja científico, né? Então, para que a gente possa prolongar o meio ambiente para as futuras gerações. Mas por que inovar as embalagens de alimentos? As embalagens de alimentos hoje, elas são extremamente importantes e uma das grandes causadoras, né, tanto alimentos como outros setores. Se a gente trabalhar com a ideia de embalagens como um todo, as embalagens elas impactam diretamente ao meio ambiente porque a gente está com superlotação nos aterros sanitários. Além disso, as embalagens de alimentos especificamente, que é o tema da palestra, elas têm um grande e importante objetivo, que é a preservação da vida útil do alimento, evitando que ele se degrade por micro-organismos como fungos, né, bolores, até mesmo em alguns alimentos as próprias leveduras que acabam alterando, né, o meio do próprio alimento. E inclusive a embalagem ela tem um grande potencial tecnológico, que é a proteção desse alimento para que as interações alimento e meio ambiente, seja umidade, temperatura ou troca gasosa, elas tenham aí uma barreira ou pelo menos um ambiente controlado para que esse alimento tenha uma vida útil estendida e que a gente consiga consumi-lo por um prazo maior. Com isso, a sociedade moderna ela está começando a visualizar a importância da embalagem, né? A embalagem de alimentos ela sempre vem dentro de um grande boom da necessidade da sociedade, seja através das grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial, que trouxe aí as latinhas, né, como a primeira embalagem inovadora na preservação do alimento, né? Então, a evolução da sociedade começa a igualar a preocupação do consumidor, seja pelo conteúdo interno, como também pela embalagem. Então, o consumidor está sempre preocupado agora em ambos os conteúdos, não apenas com o alimento. E segundo a Abrelp, a Associação Brasileira, ela traz para a gente aí, né, entre os anos 2017 e 2018, uma geração de resíduos sólidos por pessoa, 380 quilos por ano, ou seja, dá uma proporção de geração de resíduo de 1 quilo por dia, desses resíduos sólidos. Então, em 2018, em relação ao ano de 2017, nós tivemos um aumento de mais de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos e 32% desse valor total eram referente às embalagens. Então, o que seriam esses resíduos sólidos que eu trago aqui para vocês e essa associação com a modernização da sociedade? Então, a globalização que está associada aí com o avanço na indústria alimentícia, né, as inovações tecnológicas que vêm surgindo, elas começam a indiretamente ou em algumas situações diretamente produzir um desequilíbrio entre produção e reaproveitamento. Então a gente acaba tendo pouco reaproveitamento desse alimento, gerando aí um grande volume de resíduos sólidos. E tanto esse avanço
da necessidade industrial, como também esse desequilíbrio, ele causa impacto no meio ambiente. Então, segundo a Lei Federal número 12.305, ela institui por definição que resíduos sólidos são materiais ou substâncias, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade. Então, neste caso, é preciso que a sociedade busque por reduzir a geração desses resíduos para que a gente possa equilibrar o então desequilíbrio entre produção e reaproveitamento e que a globalização do mundo, ou seja, a globalização econômica, tecnológica, da sociedade como um todo, ela não provoque negativamente impacto ao meio ambiente. Neste caso, são aplicados grandes estudos, né, e apresentado grandes disponibilidades de técnicas que podem estar reduzindo ou promovendo impactos positivos na geração dos resíduos sólidos, como por exemplo a economia circular. Então, um produto que foi vendido, aquela embalagem poder retornar ao ciclo de uso, é uma forma de impactarmos positivamente sobre a preservação do meio ambiente. Além disso, podemos também estar fazendo a prática dos 7 R's, né? Temos aí até mesmo estudos de 10, 11, 12 R's, que seria a reintegração, a redução, a reutilização, poder reciclar, reparar, repensar e recusar. Sempre podemos estar recusando embalagens. Sabe aquelas embalagens para mercado, né? As sacolas plásticas, e nós temos aquelas sacolas retornáveis, né? Que a gente pode estar trazendo as compras e levando-as novamente para trazer os nossos produtos. Então eu posso, como consumidor e ativista, né, digamos assim, ou pelo menos interessado na preservação do meio ambiente, recusar um material que eu sei que ele hoje é um grande contaminante do meio ambiente, como é o caso das sacolas plásticas, tá bom? O Brasil, em 2017, ele produziu um total de mais de 21 mil toneladas de materiais recicláveis. Contudo, apenas 8,2% desse total foi realmente reciclado, ou seja, um pouco mais de 1.700 toneladas dia. Então, assim, é preocupante nesse caso, porque nós não temos ainda políticas públicas suficientes, investimentos, ambientações suficientes que possam estar auxiliando o meio ambiente, pelo menos no processo de reciclar. Que eu trago para vocês o que seria reciclar, nesse caso, seria transformar usados em novos produtos, né? As chamadas, podendo aplicar neste caso as chamadas coletas seletivas como formas de separação dos próprios resíduos, né, gerados. E neste caso, precisamos primeiramente utilizar da prática da boa consciência e do bom senso, para que possamos então estar buscando por melhorias ambientais. Porque hoje nós temos a grande fonte de obtenção dos nossos materiais são fontes fósseis, né? São, no caso, o petróleo aí. Então, são fontes não renováveis. Então, a gente está esgotando essa fonte e sendo preciso buscar por novas fontes alternativas que tenham o mesmo desempenho do material sintético hoje utilizado, como, por exemplo, os plásticos, certo? Mas, contudo, o uso dessas fontes não renováveis, né, as fontes de origens fósseis, como o petróleo, eles causam grande impacto. Como, por exemplo, no ano de 2022, agora, o Peru declara emergência ambiental após vazamento de petróleo na Amazônia, né? Então, assim, a fonte hoje atual utilizada para a obtenção desses materiais, ela causa um grande impacto negativo devido aos vazamentos, devido aos descartes ilegais desses materiais residuais. Nós temos comprometimento de novas regiões que a gente vai descobrindo aí recém-preservadas, então acaba que promovendo ou sendo indicativos de grande risco. Então é preciso que tenhamos a aplicação de políticas públicas e sociais para que possamos estar aí preservando o meio ambiente ao máximo por um longo período de tempo. E não adianta simplesmente preservar, né, de proibir, né, o uso desses materiais. A sociedade necessita de novos materiais que atendam às necessidades dela. Então, neste caso, é preciso o uso de tecnologias suficientes para que possamos
está substituindo o que hoje não é biodegradável, o que hoje não é renovável, né? Para materiais que supram as nossas necessidades e que têm um grande potencial renovável. Então, nesse caso, a gente traz, né? Eu trago aqui para vocês a ideia da nanotecnologia, esse estudo nanométrico, né? Numa grande mini escala, né? Pequena escala de estudo de novos materiais. Então, trago para vocês um pequeno texto não uma definição, né, mas para um melhor entendimento sobre nanociência e nanotecnologia. Os emergentes campos da nanociência e nanotecnologia lideram níveis sem precedentes de compreensão e de controle das unidades estruturais de tudo que é físico. Isso irá mudar a sobremaneira como tudo será desenvolvido e fabricado. Então, a nanotecnologia e a nanociência, elas trazem esse poder, esse impacto sobre as inovações tecnológicas. Lembrando que a nanociência, ela é o estudo, neste caso, dos materiais em escala nanométrica. Já a nanotecnologia é o desenvolvimento de tecnologias utilizando esses materiais. Então, a gente tem o estudo como nanociência e a aplicação, que seria a nanotecnologia. Vejam que a National, ela traz, neste caso, uma definição do potencial tecnológico desses nanomateriais. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, essas inovações, esses impactos desses materiais. Então, nessa primeira imagem, o que vocês estão vendo aqui em cima, nós temos uma folha com uma gota de orvalho, né? Um produto natural, que é uma folha. Então, é possível hoje, com a nanotecnologia, desenvolver um material cuja superfície, chamada superhidrofóbica, ela possui o mesmo perfil de que não haja o espalhamento, por exemplo, do líquido e a gota se mantenha. Qual o impacto disso para a indústria de alimentos, por exemplo? O aproveitamento máximo de todo o produto alimentício dentro da embalagem. Lembra dos iogurtes? Que a gente compra aquelas embalagens, né? E sempre fica residual daquele produto, a gente nunca consome ele em 100%. Agora imagina um material inerte, não tóxico, que a gente consiga consumir em 100% o seu conteúdo interno. A nanotecnologia tem esse potencial. Nós temos as nanopartículas, que conseguem promover interações com as cadeias dos polímeros, né, dos materiais, e promover novas conformações e até mesmo agregar características mecânicas de barreiras ópticas de umidade para os novos materiais e para as embalagens. Nós temos nesse vídeo aqui o empacotamento de água, né? Então, é poder utilizar uma solução utilizando a nanotecnologia, onde a gente consiga empacotar a água sem promover danos ou sem fazer a sua alteração morfológica, constitucional em termos de química. Então, a gente consegue preservar. Então, a gente tem aí a nanotecnologia dentro do seu grande potencial tecnológico em inúmeras áreas de atuação. E nessa outra imagem, é uma imagem simulada, né, simulativa, aí dos nanobots ou então dos nanorobôs, né? Imagina poder fazer cirurgias, acompanhamentos mais in situ, mais in loco, né? Sobre aquela única célula, por exemplo, aí cancerígena, a gente poder simplesmente neutralizar do que está perdendo um membro, do que está aí buscando por grandes comprometimentos, né, de partes do corpo humano, ou então poder tratar uma doença específica muito direcionada. Então, a nanotecnologia, ela se apresenta, teoricamente, com esse enorme potencial de inovação. Mas como foco aqui a gente traz as embalagens, eu vou estar trazendo algumas informes de como também podemos estar obtendo esses nanomateriais. Então, nós temos duas formas de estar obtendo nanoestruturas, né? Os nanomateriais. Nós temos os top-down, que seria o quê? Seria pegar uma origem macro, o meu material na sua forma macroscópica, e poder trabalhar tecnologias, formas de partir em estruturas cada vez menores até uma estrutura nanométrica, né? Por exemplo, as nanopartículas. Nesse trabalho de Hasak, o que é que a gente observa? Ele pegou, por exemplo, cascas, né, flakes da aroeira salsa, e fez todo o tratamento químico de alcalinização, de desfibrilação, até obter
as chamadas nanofibras de celulose. Esses materiais nanofibrosos são extremamente importantes. Vocês terão uma palestra sobre materiais lignocelulósicos de nanofibras, né, com o Dr. Danilo. E ele vai mostrar mais afinco sobre o detalhamento e impacto dessas nanofibras de celulose vegetais para você. Mas aqui é somente um exemplo do potencial de que podemos tirar de uma estrutura macro e obter uma estrutura nanométrica. Um outro trabalho que eu trago para vocês de obtenção de nanoestruturas é justamente o inverso. É a gente pegar uma estrutura, por exemplo, numa escala atômica, né, ou então utilizar através de moléculas coloidais, de combinações, para obter uma coisa maior, mas neste caso limitada a tamanhos nanométricos. Então nós temos o bottom-up, que seria a técnica de obtenção do micro para o nanométrico, tá certo? Então nesse trabalho de Zeng, a gente tem aqui uma solução, né, estável, uma solução estável com moléculas de polímeros como polivinilpirrolidona, moléculas de água, nós temos a presença de zircônio, né, dentro de uma solução totalmente coloidal. Então ele está trazendo de estruturas moleculares a formações de fibras, né, de nanofibras híbridas, que aí eu posso, por exemplo, a depender do nível de aplicação, utilizar aí como um material substituto da própria embalagem, ou seja, um material de potencial condutividade elétrica, que é no caso o que traz esse trabalho. Então vejam que ambos os trabalhos apresentados aqui, eles trazem o top-down como uma forma de origem do macro ao nanométrico, obtendo aí as nanofibras de celulose que podem ter inúmeras aplicações, seja na área cosmética, seja na área cívica, seja na construção civil, seja na área da engenharia de alimentos, no processo das embalagens, assim como também essas soluções coloidais, esses materiais fibrosos também podem ser utilizados nessas áreas já citadas, assim como também dentro da engenharia de tecidos, na biomedicina. Então, falando sobre os processos de inovações dentro da nanotecnologia, dentro das embalagens de alimentos, é preciso buscar por fontes alternativas. Lembra que eu falei que a nossa fonte não renovável hoje de obtenção de materiais, que é o petróleo, né, ali as fontes extrativas, é necessário que a gente busque por substituir essa fonte não renovável por fontes renováveis. E nós temos aí um ecossistema enorme, um ecossistema extremamente vasto, ricos em materiais biopoliméricos. Então esses biopolímeros podem ser tanto obtidos de origem vegetal como de origem animal, seja através das suas biomassas, como produtos lignocelulósicos, a própria quitosana. No caso do projeto que estamos desenvolvendo, eu e o professor Tiago, seria a celulose bacteriana, né, utilizando resíduos agroindustriais. Então, assim, nós temos uma fonte infinita de biomateriais que podem estar nos auxiliando, né, a extração dos biopolímeros neste caso, para caracterizações e obtenções de materiais potencialmente substitutos dos materiais sintéticos hoje conhecidos como os plásticos. Como eu falei para vocês, a celulose bacteriana como temática do projeto de desenvolvimento da pesquisa, ela é extremamente interessante. Ele é simplesmente uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras que vão consumindo e fermentando a sacarose, né, os açúcares fermentensíveis, e esses micro-organismos vão liberando agentes secundários, né, metabólitos secundários, numa forma de nanofibra, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo. Aqui nós temos a visão macro, né, do SCOOP, que é a cultura simbiótica de bactérias e leveduras, o líquido fermentado, neste caso, que é uma bebida. Vocês podem encontrar essa bebida na maioria dos supermercados. Você já consegue encontrar a kombucha, né, como ela é conhecida. Mas o que nos interessa hoje é utilizar esse resíduo, né, dos micro-organismos para a aplicação como embalagens de alimentos, né, como potencial embalagens de alimentos. Então essas fibras acabam sendo um grande complexo de nanoestruturas, né, com grande potencial cristalino, que apresenta uma grande resistência mecânica, e o que é mais interessante ainda é que esse material, ele não é tóxico, ele não tem, até os estudos, né, que temos aqui, não há níveis de comprometimento à saúde, né, caso viesse a ser consumido. Contudo, como nosso propósito é a obtenção da embalagem, então a gente vai trabalhar com um material não
digestivo, né? Então vai ser realmente uma embalagem de proteção. E essa celulose bacteriana, para demonstrar o grande potencial dela para vocês, olha os diferentes tipos de embalagem que a gente traz. Podemos estar utilizando ela no desenvolvimento de embalagens inteligentes e ativas, tradicionais, embalagens biodegradáveis, utilizando em conjunto, por exemplo, a quitosana como matriz biopolimérica. Nós temos embalagens ativas e antimicrobianas, ou seja, com ação antioxidante e antimicrobiana. Nós temos até mesmo um nível comestível, poder desenvolver um revestimento, neste caso, também comestível com essa nanocelulose. Claro que a nanocelulose ela é tão rica e multifuncional e interdisciplinar ao ponto de que ela não se restringe somente à área de alimentos. Ela vai para cosmética, medicina, papel, biorremediações, indústria da moda, né? Então, assim, a indústria da moda conseguiu desenvolver um couro sintético utilizando esse escudo, essa cultura simbiótica, né? Então, ele utilizou de uma tecnologia de maturação dessa celulose, né? Todo um trabalho para que pudesse evitarmos o uso, né, do couro biológico para que a gente pudesse estar utilizando, neste caso, um couro sintético com o mesmo potencial, com o mesmo perfil não molhável, de resistência ao rasgo, a perfurações. Enfim, então a celulose bacteriana ela apresenta um enorme e um grande potencial tecnológico. E como a celulose bacteriana é um exemplo de nanotecnologia, né, que ela vinha aí de uma estrutura macro, né, de moléculas, e eu gero aí a nanoestrutura, aqui é somente um esquema de onde podemos aplicar a nanotecnologia, desde os nanomateriais da cosmética, como eu já falei, energia, automação, construção, até mesmo a nanobiotecnologia, a nanomedicina através da criação de implantes, de vasos, né, vasos sanguíneos aí, a nanoelétrica, né, que é o mais comum e o primeiro setor a evoluir dentro da nanotecnologia, que é essa parte da computação, da informática, né, da fototécnica. Então, assim, a gente tem muito que já cresceu, mas a gente tem muito mais a crescer e a evoluir. Então, aqui é somente um esquema do potencial da nanotecnologia no setor de alimentos. Eu posso fazer um material nanoestruturado e desenvolver a embalagem, podendo ela ser uma embalagem ativa, uma embalagem inteligente, que tenha uma base biológica, que ela tenha uma característica melhorada, ou eu posso utilizar a nanotecnologia, criar nanosensores, nesse caso, aplicar na embalagem de alimentos para poder avaliar, por exemplo, a qualidade. Então, a qualidade do alimento, que neste caso é a embalagem que conversa com o consumidor, que é as chamadas embalagens inteligentes. Então, a própria embalagem ela vai te dizer se o alimento está ou não saudável, se ele está potencialmente em termos seguros para o consumo. Então, a nanotecnologia ela nos traz esse mundo. Mas seria a nanotecnologia hoje suficientemente viável? Seria ela a grande solução para as nossas problemáticas em termos de meio ambiente, em termos de alimentos, da extensão da vida útil? Será que a nanotecnologia ela consegue, por exemplo, não vamos dizer, neste caso, extinguir a fome, mas auxiliar na redução do índice de fome no mundo? Bem, então aqui eu trago algumas dúvidas, alguns questionamentos para que fique na cabeça de vocês e que pensem um pouco e estudem sobre o assunto e tirem suas próprias conclusões. Mas lembrando, a ciência está aí para trazer essas respostas e novos questionamentos, pois a ciência nunca para. Então a primeira dúvida que eu trago para vocês é: qual o impacto no ecossistema e na saúde humana? Nós temos conhecimento hoje da nanotecnologia sobre esse impacto no ecossistema e sobre a saúde humana? Posso de antemão antecipar para vocês que existem indícios, mas não há comprovação, pois a ciência ela necessita de inúmeros estudos para que realmente a gente possa dizer se a nanotecnologia ela é realmente viável, mas até o momento não há nada que a impeça de ser utilizada. Qual o real ciclo de vida dos nanomateriais? Nós temos esse estudo, os nanomateriais, eles apresentam, existe o estudo do ciclo de vida, existem alguns trabalhos científicos que trazem esse estudo. Contudo, devido às grandes limitações tecnológicas de equipamentos para o estudo mais afinco desses nanomateriais, o que a gente tem hoje são simuladores do ciclo de vida desses nanomateriais no meio ambiente.
Existe um equilíbrio entre risco e benefício durante a fabricação e a aplicação dos nanoprodutos? Muitos estudos estão sendo realizados. Contudo, o equilíbrio se busca principalmente com relação ao viés benefício. O risco, que seria ali a toxicidade, o impacto ambiental, ele ainda fica muito restrito à necessidade de equipamentos específicos e tão refinados e sensíveis a esse tipo de materiais. Mas já existem estudos iniciados, né, algumas hipóteses levantadas sobre os benefícios sobre esse equilíbrio. E qual seria o risco, né, nanotoxicológico? Existe um controle para que haja esse controle sobre a nanotecnologia em termos de toxicidade, é preciso que hajam legislações específicas, é preciso que haja aí estudos voltados sobre a toxicidade desses nanomateriais. O que eu posso antecipar para vocês, numa visão em geral, bem genérica mesmo, é que não existe legislações específicas sobre o que pode e não pode ser utilizado de materiais nanométricos. Contudo, os documentos mais verídicos e comprovados cientificamente são os artigos científicos que a gente encontra aí nas inúmeras plataformas de pesquisa. Acabam sendo aí os materiais referências para que a gente possa gerar novos, ampliar, né, o conhecimento científico sobre essas nanoestruturas. Então aqui eu trago alguns artigos para vocês sobre as nanotecnologias, né, os estudos que estão sendo realizados, artigos deste ano, de 2022. Então nós temos aqui o primeiro, a nanotecnologia e a agricultura sustentável, né? Então nós temos para a agricultura, né, em termos de produção de alimentos e produção nutracêutica. Nós temos uma visão de artigo científico em termos de uma visão de sustentabilidade global, em termos de pesquisas relacionadas à base da nanotecnologia. Qual o impacto da nanotecnologia dentro da sustentabilidade global? Outro trabalho seria o aumento da sustentabilidade de produtos que tenham uma base, né, utilizando aí a nanotecnologia. Nós temos o perfil, né, dos chamados das nanoembalagens, né? Então seria uma nova tendência para a indústria de alimentos. Então vejam que são muitos os trabalhos apresentados aqui, são alguns dos inúmeros que estão sendo sempre estudados e estão sempre se aprofundando, desde artigos científicos a capítulos de livros. Então são estudos que necessitam realmente serem realizados para que a gente possa enriquecer mais ainda e responder no mínimo aquelas 4 perguntas que foram anteriormente apresentadas a vocês. Então eu deixo aqui para vocês a seguinte frase, né, do Dr. Antônio Correia, que ele é fundador e presidente da Fundação Fantos, em Madrid, na Espanha, e o qual essa fundação ela faz parte da rede NanoSpan, com mais de 380 grupos de pesquisa, o que soma aí mais de 4.000 pesquisadores envolvidos com o estudo da nanotecnologia. E isso é apenas um grupo, uma rede, né, e em um país. Então imagina o mundo com o quão imenso ele é e quantos inúmeros grupos a gente tem. E mesmo com muitos grupos, a gente acaba não tendo um conhecimento, uma formação de ideia, uma formação tão concreta ainda de informações e características da nanotecnologia e dos nanomateriais. Então, o Dr. Antônio Correia fala: o poder brincar com a matéria nessas dimensões tão pequenas nos permite descobrir novas e infinitas propriedades e possibilidades que poderiam chegar a ser aplicáveis em um futuro. Veja que ele nunca dá certeza, que podem chegar, que as permissões que exigem, ou seja, é um material extremamente versátil. Então a nanotecnologia ela é isso, ela é permissível às manipulações, às criações, às inovações, mas ainda dentro de um mundo totalmente desconhecido de aplicação e de resposta ao ecossistema e de resposta ao ser humano. Então, gostaria de agradecer aqui ao EAP pelo convite, parabenizar pela 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Além disso, gostaria de agradecer aos parceiros da pesquisa, né? Nós temos a Universidade Federal do Ceará, a Embrapa, na sua unidade Agroindústria Tropical, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, né? Para que a gente fechou aí uma parceria dentro do processo de pesquisa do projeto. Então, fico à disposição para dúvidas, esse é o meu e-mail, caso tenham interesse em tirar alguma dúvida do que foi apresentado, e desejo uma ótima continuação do evento, e qualquer dúvida fico à disposição.